Olá, está começando agora o programa Em Discussão e o tema de hoje é sobre locações. O tempo de férias está chegando, alta estação, e as pessoas estão procurando um local para passar essas férias e aí vem a questão da locação. Como fazer uma locação, como procurar um imóvel e tudo de forma bem segura. Para esse tema, nós convidamos uma pessoa especialista no assunto em direito imobiliário. Nós estamos falando de Dr. Eduardo Madruga, que está aqui conosco. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Para mim é sempre uma honra receber o honroso convite para falarmos de um tema que está tão atual, que desperta tanta curiosidade da população e que iremos então dialogar sobre os principais aspectos que vai envolver a elaboração de um contrato de locação, quais são os principais pontos que devem ser levados em consideração no momento, quais são os cuidados, as cautelas que você, na condição de locatário, deve adotar para que faça então uma locação segura sob a perspectiva do direito e que também possa então usufruir com sua família, com seus familiares nesse tempo de férias. Então é muito importante que você não caia em nenhuma cilada, em nenhum golpe, e aqui a gente vai estar dialogando exatamente quais são as cautelas, os cuidados que a gente deve adotar nesse contexto. Eu acho que a primeira cautela está justamente no contrato. Com certeza, amigo. Veja, antes de a gente entrar no contrato propriamente dito, eu costumo dizer que a alocação por temporada, né, como a gente chama, que é uma modalidade típica prevista na lei do inquilinato, basicamente nós temos uma legislação própria específica que regulamenta essa temática, apesar de haver uma timidez, porque a lei do inquilinato é antiga e, portanto, a gente urge já a necessidade de uma lei específica. A gente vai tratar isso mais um pouco à frente. Mas, para você ter ideia, a alocação por temporada, que vai ser o objeto aqui da nossa conversa, ela vai ter apenas tão somente, basicamente, um artigo na lei do inquilinato que vai trazer ali a conceituação básica do que vem a ser a locação e, ao decorrer do texto, outras remissões que vão fazer essa concatenação, porque a lei do inquilinato é uma característica importante, ela é uma legislação híbrida, meu amigo Ari. O que é uma legislação híbrida? Ela trata tanto de aspectos materiais quanto de aspectos processuais. E daí a importância daquele que atua no mercado imobiliário, aqui eu falo para corretores, para aqueles que vão trabalhar como advogado na consultoria da realização desses contratos, é fundamental o conhecimento minucioso da lei do inquilinato. Por óbvio que hoje, com o diálogo de fontes, com a exigência da constitucionalização do direito, é importante que a gente faça essa concatenação da lei do inquilinato com o Código Civil, com a própria Constituição Federal, e até mesmo a gente vem percebendo um movimento com a intermediação dessas grandes plataformas como Airbnb, Quinto Andar e tantas outras, a própria atração do Código de Defesa do Consumidor, que também é um tema muito interessante. Mas, vindo um pouco a esse ponto, quais são as cautelas, né? O que é que deve existir num contrato, Eri, para que você esteja, de certo modo, protegido? Primeiro, é preciso que a gente faça uma divisão, né? A gente hoje vem passando pelo fenômeno que a gente chama da economia compartilhada, né? O que é a economia compartilhada? É exatamente a perspectiva de que se muda a cultura do ter, ou seja, a gente sempre foi muito acostumado à propriedade, a querer acumular patrimônio, e a economia compartilhada faz um redimensionamento dessa realidade para uma economia do compartilhamento. De tal modo que hoje, cada vez mais, a gente chama na uberização dos sistemas. A referência a gente faz ao Uber, né, que democratizou e trouxe aí uma série de vantagens na utilização dos mecanismos de locomoção, né? Mas a uberização ela pode ser vista sobre plurima perspectiva. Se nós olharmos, por exemplo, para o setor hoteleiro, o Airbnb, essas novas plataformas como o Quinto Andar, como tantas outras, vem revolucionando o mercado imobiliário. E dentro desse contexto é preciso que a gente faça essa divisão. Por quê? Existem as pactuações clássicas que estão cada vez mais, digamos, escassas, que é o quê? Aquela inter-relação em que você conhece alguém ou tem ali algum anúncio de algum imóvel e faz uma intermediação via telefone para se pactuar
um contrato de locação por temporada, mas acredito eu, não vou falar em números aqui, mas a grande maioria das pactuações que envolvem essa modalidade, elas são hoje intermediadas via plataformas virtuais. E aí a gente tem aí essa mudança de tônica, né, do aperto de mão hoje para o clique na internet, que vai então consolidar essas pactuações. Então é preciso que a gente faça essa divisão. Por quê? Se a gente for trabalhar com análise das cautelas e dos cuidados que devem ser tomados, meu amigo Ari, sob a perspectiva da internet, a gente vai olhar sob a seguinte perspectiva. Primeiro, o que é muito importante a gente analisar, e aí a gente entra um pouco até fugindo um pouco do direito, mas de cautelas que vão dialogar, digamos assim, até com conhecimentos um pouco tanto técnicos e que vai envolver até a própria informática, né? Porque, por exemplo, hoje uma das grandes situações que levam a golpes, a sites fakes, é exatamente essa falta de cuidado do consumidor, do locatário, no momento de identificar qual é o site confiável para que ele possa então realizar essas operações. Porque existem os mais conhecidos, como o Airbnb, como o Quinto Andar, que a gente já tem uma consolidação do mercado, né? São empresas sérias, sólidas, que trazem garantias e que se responsabilizam por eventuais danos que possam acontecer, mas a gente sabe que o mercado está cheio aí de situações onde até de falseamento de sites. Isso é uma circunstância que a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas das vezes você está, hoje os celulares praticamente nos ouvem, né? Vocês já perceberam isso, às vezes você está ali falando sobre um determinado tema, quando você abre o celular está lá uma propaganda. Certa vez essa foi bastante interessante, parece que ele leu a minha mente. Eu estava me balançando numa rede e o suporte da rede estava fazendo uma zoada insuportável. E eu pensando aqui comigo internamente, dizia, rapaz, eu não estou aguentando, sem verbalizar, para você ter ideia, só a zoada ali do armador da rede. Quando eu abri o meu Instagram, meu amigo, estava lá a propaganda de um armador de rede silencioso que simplesmente iria acabar. E pasmem, a pior parte dessa história que eu estou contando é que eu comprei de imediato esse armador e em 2 dias ele estava na minha residência. Mas vejam, isso é importante porque a gente precisa tomar uma série de cautelas no momento de identificar a idoneidade do site, meu amigo. É muito comum hoje, os estelionatários, as pessoas que fraudam esse tipo de situação, o que é que elas fazem? Colocam lá todo um site fake, que a gente chama, né, todo reformulado, com a circunstância de tentar atrair o locatário para muitas vezes ali pegar suas informações para a prática de golpes, muitas vezes para clonar cartões de crédito, muitas vezes até mesmo para entabular um contrato totalmente vazio, onde você vai realizar o pagamento e quando for chegar no local, simplesmente você não vai ter a surpresa de ter caído em um golpe. É um golpe comum. Muita gente paga e quando chega não tem lá o imóvel para locação. Agora tem uma coisa interessante, você fala aí sobre, do ponto de vista dos grandes portais, né, das plataformas que trabalham com locações, mas ainda há um grande volume de pessoas que locam em casa, tem uma casa perto da praia e acaba locando para a temporada. E nesse caso, como agir? Perfeito, Ari. Então, eu fazia exatamente essa divisão dos mundos, porque as cautelas que a gente vai tomar nas plataformas são diversas, né? Como a gente havia dito. Nas plataformas a gente vai ter que identificar a idoneidade do site, e aqui eu indico algumas cautelas que são interessantes. Por exemplo, muitas vezes, quando ocorre esse falseamento, se assim possamos dizer, a gente vai encontrar sintomas desse golpe. Então você vai estar lá, o site muitas vezes vai estar com uma nomenclatura diversa. Por exemplo, eu já vi sites falsificados do Facebook, em vez dos 2 O's, tinha 2 zeros. Amazon, por exemplo, em vez de ter um Z, tinha 2 Z's. Então, são sintomas que você precisa ir identificando, analisando muitas vezes o domínio. Tem sites hoje onde você consegue identificar a idade do domínio, que é o domínio, o nome do domínio, quanto tempo ele existe no mercado. Será que eu posso confiar
em um domínio que acabou de surgir no mercado. Então existe uma série de cautelas que podem ser tomadas no sentido de você atestar que um determinado site é ou não confiável. Inclusive, eu posso até citar exemplos aqui, se eu não me engano é registrar.com.br, existe uma série, o próprio Denúncia Aqui é uma plataforma muito boa para a identificação desses golpes, porque o primeiro que cai, vai logo ali no Denúncia Aqui e ele já vai estar expondo aquela ilegalidade. Mas o objeto da sua pergunta, e que ela é fundamental, e quando eu vou fazer aqui um entabulamento de uma contratuação por temporada entre dois particulares? Aí é fundamental, mais uma vez, que haja toda a preocupação de você se acautelar na elaboração de um contrato. E aqui eu costumo dizer, não busquem os contratos de gaveta, os contratos de papelaria, você pode entrar em uma verdadeira cilada. Isso porque, meu amigo Ari, hoje é preciso que um advogado ele traga todas as cautelas necessárias, toda a análise de forma personalizada daquela relação, para que possa trazer ali todas aquelas questões. Então, se a gente for falar em contrato de locação amplo, a gente vai ter diversas modalidades. Contrato de locação residencial, contrato de locação comercial, o contrato de locação por temporada. Então você vai ter que ter cuidado, primeiramente, com a qualificação das partes. Você vai ter que qualificar locador e locatário com todas as cautelas necessárias, identificando a idoneidade do locador, se de fato ele possui um vínculo com aquele imóvel, conquanto não seja obrigatório que o locador seja o proprietário do bem para poder locar. É importante que a gente analise se há uma pertinência, uma relação entre o locador e o bem imóvel. Então, ele pode ter um contrato de compra e venda, por exemplo, que ainda não tenha sido registrado, ele não tenha adquirido o domínio, mas que vai ter a validade da realização daquela pactuação. Então, um importante ponto, analisar a idoneidade do locador. E aí você pode fazer até pesquisas com vizinhos, é muito importante essa parte de cair em campo quando a gente se trata de uma locação firmada entre dois particulares, que as cautelas têm que ser ainda mais reforçadas, porque a gente vai ter que ter a identificação locador e locatário com todas as informações, com endereço, exatamente porque em uma futuração, por exemplo, Ari, se houver aqui alguma responsabilização, algum ponto a ser discutido judicialmente, o polo ativo e o polo passivo da futura ação vai ter que ter como referência o quê? O locador e o locatário, que vão estar devidamente minuciados no contrato de locação. Então, são uma série de cautelas que devem ser adotadas. Então, a identificação correta do locador e do locatário, a identificação da finalidade da locação. Isso é fundamental, porque vejam, se eu não... a lei do inquilinato ela é muito clara. A locação por temporada ela só pode ter até 90 dias. Imaginem se por uma circunstância tal, você realize um contrato e qualifique aquele contrato, por exemplo, como contrato residencial, que vai atrair uma legislação totalmente diversa. Isso pode ser algo comum, porque se a gente for que é comum isso acontecer, né? E existe ainda, de você ir numa papelaria e ter modelos prontos de contratos. Esse tema, me permita, doutor Eduardo, que nós vamos debater daqui a pouquinho, após o intervalo, qual o contrato que vale? Né? Esse da papelaria vale? Vai surtir algum efeito? Então isso nós vamos ver no próximo bloco. Você que está aí, não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.